Vamos dar uma olhadinha agora na documentação aqui do Server REST, tá bom? Galera, essa página que vocês estão vendo aqui, ela é uma página chamada de Swagger, tá bom? Swagger, ele é basicamente aí uma ferramenta de documentação de APIs, tá bom? Eu acho que ela faz algumas coisinhas a mais, mas a maioria das vezes que eu utilizei ela servia para eu documentar as APIs, né? Ou no caso, né, o desenvolvedor documentar. Então, isso daqui é trabalho do desenvolvedor criar, tá bom, gente? Óbvio. Você fala assim, Manny, mas onde eu trabalho não tem um Swagger. Normal, a empresa que eu trabalho também não tem Swagger. Porém, tá? É interessante que vocês saibam que existe esse tipo de ferramenta, até mesmo para, se você aparecer numa entrevista, você não ficar panguando e ficar, nossa, mas que raios que é Swagger, velho? Eu viajei. Swagger é só essa ferramenta que ajuda o desenvolvedor a documentar, tá bom? E o que eu quero dizer com documentar, né? Primeira coisa. Olha que interessante, a gente tem inclusive, tá, gente, a documentação desse sistema aqui, apesar dele ser um sistema para teste, para brincadeira, foi muito bem feitinha. E a gente tem que agradecer muito. Não é toda empresa que tem uma coisa desse tipo, e a maioria das vezes, talvez não a maioria, mas algumas vezes você vai ter que caçar e descobrir como que raios é a API, né? É como que você faz isso? Conversando com o dev, seja com o dev front, seja com o dev back-end, né? Eles provavelmente vão saber te responder. Aliás, eles deveriam saber te responder, tá? Se o dev não faz ideia de quais são as APIs, tanto front quanto back, ferrou, tá? Alguma coisa muito errada tá acontecendo aí na sua empresa. Legal. Perfeito. Até aí tá fácil. Agora, eu vou mostrar para vocês como que funciona a parte de usuários. Então, lembra que a gente veio aqui, a gente fez a lista de usuários, a gente fez a lista de usuários? Como que funciona, tá bom, galera? Uma coisa muito importante é que, inclusive, a maioria das empresas trabalham é na forma CRUD, tá bom? Manny, o que significa CRUD? O CRUD, literalmente, inclusive, isso você vai ver também em banco de dados, o CRUD, ele é o Create, Read, Update, Destroy, que são basicamente as funções que você vai ter dentro dessa API, REST. Você vai criar dados, você vai ler dados, você vai fazer o update de dados, né, alterações dos dados, e você vai deletar, ou no caso, destruir dados, tá bom? Você faz isso pela API e a API faz isso por você no banco de dados direto. Tá bom? Essa é a conexão. E aí, galera, isso se traduz como para o mundo de API? No mundo da API REST, isso daqui vai ficar desse jeito. O create vai ser o post, read vai ser o get, de pegar, tá bom? Get. Muito chamado de fetch também, tá? Então, no caso, eu vou até colocar fetch, que é muito comum as pessoas utilizarem fetch, que é literalmente pegar. Inclusive, eu fui descobrir o que era fetch, a palavra fetch em inglês, quando eu vi algum filme que falou que ia pedir pro cachorro pegar, né? Brincar de pegar. Sabe quando você pega o palito e joga pro cachorro? É exatamente isso que ele tá fazendo. Ele vai pegar, então ele vai fazer um fetch. Essa brincadeira se chama fetch. E a gente também usa aqui no desenvolvimento de sistemas. Nós temos o update, que vai ser o put, e também temos outro verbo chamado patch, que eu já explico a diferença deles. E nós temos também o delete, o destroy, né, no caso, que vai ser o delete, tá bom? Então entendam que nós vamos ter essas diferenças aqui, tá bom? Tá tudo torto, mas é isso aí, vai ser assim hoje. Então, se você for olhar aqui no Server REST, você vai ver que nós temos vários endpoints, tá bom? Então, seriam partes dessa API que elas te respondem coisas específicas. Então, olha que interessante. Vamos vir aqui para a parte de usuários. Olha que legal na documentação. Gerencie os usuários, consulte dados para login e cadastre administrador. Então, olha que interessante. Nós temos o get, nós temos o post, temos outro get, temos o delete, temos o put. Por quê? Porque o get, ele literalmente vai buscar o quê? Ó, listar usuários cadastrados. Ele vai buscar os usuários que estão cadastrados no sistema. O post, ele vai fazer o quê? Ele vai cadastrar um usuário no sistema. O get, o get de usuários /id, ele vai buscar um usuário por ID. Lembra que a gente falou daquele ID antes, pelo front-end que a gente viu? Então, é exatamente isso que ele vai fazer. E aí a gente tem o delete, que obviamente ele vai deletar um usuário, ele vai excluir um usuário específico, e o put, que ele vai alterar um usuário específico, tá bom? Vamos dar uma olhada como que funciona esse cara. Vamos ver o get aqui. O get, ó, ele tem várias informações. Você basicamente consegue fazer a pesquisa de todos os usuários.
Só que agora a gente não quer mais ver isso. A gente quer ver o Postman, tá bom? Então vamos lá, vamos olhar. Eu vou trazer o Postman peladinho aqui para vocês poderem até mesmo acompanhar se vocês tiverem intenção. Obviamente eu já tenho aqui o server REST mapeado, né, criado, mas vamos lá. Lembra que eu chamei aquilo lá que a gente, né, isso daqui, eu chamei de request, no caso o get, o post são requests, né, são chamadas que a gente faz, são pedidos. Aqui, dentro do Postman, a gente vai fazer a mesma coisa, e o Postman serve para isso, gente. Ele é uma forma visual de você poder fazer uma request nessa API. Então, ao invés de você ter que necessariamente utilizar o front-end aqui, você vai utilizar o Postman, tá bom? Perfeito. Então, estamos utilizando o Postman. Vamos fazer uma request nova. Eu vou clicar em New e eu vou fazer aqui uma requisição HTTP, tá bom? Que é justamente a requisição que a gente está trabalhando. O que a gente tem que passar? O URL, tá? Aí você fala assim, Manny, qual que é o URL da API? Porque eu sei a URL do front, né? A URL do front é front.serverrest.dev. Qual que é a da API? A da API, você vai vir aqui na documentação do Swagger, ou, no caso, se você precisar, vai perguntar para o seu dev, e vai estar aqui, ó, serverrest.dev. Ah, Manny, como que eu veria mesmo sem perguntar para o dev? Olha que legal. Se você vir aqui na chamada do front-end, olha para onde ele está chamando, serverrest.dev/usuários, tá bom? Então, é esse cara mesmo que a gente quer. Então, https://serverrest.dev, no caso, /usuários, né? Que a gente vai ter todos os usuários. Vamos vir aqui e colar, tá bom? Simples assim, copiou, colou. Vamos fazer um send, um get, né? No caso, o send da request. E olha que da hora. Só isso, só desse jeito já, a gente já tem aqui todos os usuários cadastrados, da mesma forma que a gente estava vendo lá no front. E aí você fala, Manny, antes do Postman, como que o pessoal fazia para fazer isso? Galera, eles basicamente faziam em terminal, provavelmente. Tentavam utilizar o browser para algumas coisas, eu imagino. Mas era uma coisa mais chata. E ainda tem como fazer. Tem como você fazer, por exemplo, tudo isso pelo terminal. Mas é mais chato, mais simples, não tem necessidade nenhuma. As empresas utilizam Postman, tá bom? Inclusive, se vocês quiserem baixar o Postman, é só vir aqui no site, ele é gratuito, tá? Óbvio, ele tem uma versão paga, mas ele é gratuito. Aqui, inclusive, dá até para usar a versão web, tá? Ele tem versão web, você não precisa fazer o download dele, você pode utilizar ele na versão web dele. Olha que da hora, então a gente tem os nossos usuários aqui, né? Então todos os usuários que estão lá, a gente consegue bater por aqui. Agora, a gente quer cadastrar um usuário, certo? Então a gente já tem aqui o nosso get. Como que faz para cadastrar um usuário? Vamos ver aqui. Ó, post/usuários, cadastrar usuários. Eu venho aqui e olha que interessante, vamos ler a documentação. Para cadastrar o usuário, eu tenho que usar um post. Não é permitido cadastrar usuários com e-mail já utilizado. Então, isso daqui é uma regra. É uma regra criada para esse sistema. Ah, Manny, mas isso daí não é normal? Peraí que eu vou perguntar isso daqui para o Silvinho. Ah, Silvinho, mas não é normal a gente ter e-mail único? Pode até ser que sim. Tá, isso aqui é o Silvinho te respondendo. Pode até ser que sim. Porém, o e-mail ser único, ele é uma regra que depende do produto. Pode ser que você tenha um sistema que a pessoa pode cadastrar 1000 vezes o mesmo e-mail, e tanto faz. Isso depende, tá? Dos requisitos do projeto, isso depende do business, né? De todo o produto que está sendo desenvolvido. Então, não é uma regra geral, tá? Óbvio que é uma regra bem óbvia, porque normalmente o e-mail só pode ter um, mas dependendo do sistema pode ser que não seja. E olha que legal, aqui no Swagger, a gente vai ter aqui, né, no caso, os parâmetros, aqui ele não tem nenhum parâmetro para apresentar, por isso que está em branco. E nós também temos aqui, né, a apresentação de como que o dado vai vir. Se você ver aqui no get, olha que interessante, ele mostra pra gente como que o dado vem. Fala qual é a quantidade, fala quais são os usuários e dá o detalhe de cada um dos usuários. A mesma coisa vai acontecer para o post. Só que olha que interessante, aqui já é a parte de response do get. Só que no post não, a parte de response está aqui. E a gente tem essas informações antes. E aí você fala, pô, o que são essas informações? No caso, elas são os parâmetros que você tem que passar, que é justamente os dados do usuário, certo? Então, ó, olha que da hora. Temos o nome, temos o e-mail, temos o password, temos o password e temos se é administrador ou não. No caso que eu imagino que vocês consigam ver, que é um boolean. E aí, você fala assim, nossa, onde eu já vi isso? É exatamente aqui que você viu isso, nessa tela de cadastro. Olha aqui, você passa o nome,
você passa o e-mail, você passa a senha, da mesma forma que você tem que fazer para fazer uma request nessa API. Então vamos fazer isso? Então a gente vai pegar um post, a URL é literalmente a mesma URL, então se você ver aqui, ó, tá utilizando, né, o serverrest.dr/usuários. E agora, o que a gente vai fazer isso? Vamos tentar fazer um post sem nada, só com isso. Olha que interessante. Recebemos uma resposta que inclusive veio com status escrito bad request. The request cannot be fulfilled due to bad syntax. Ou seja, ele está falando assim, ó, você não enviou a porcaria da informação que eu queria e eu tô te respondendo isso daqui, essa mensagem. E qual que é a mensagem? Nome é obrigatório, e-mail é obrigatório, password é obrigatório, administrador é obrigatório. Como que a gente faz para passar essas informações? Simples. A gente, tem os parâmetros? Não, no caso a gente não vai usar os parâmetros, a gente vai usar uma coisa chamada body, que é o corpo da nossa request, tá? Para quem não sabe, body é literalmente a tradução de corpo em inglês. E esse daqui vai ser o corpo da nossa request. Aí você fala, nossa, mano, que raios é corpo da nossa request? Fica tranquilo. Ok. A gente vem aqui no body, né? Ele aparece como none. Você clica em raw, tá bom? Por que em raw? Porque em raw você consegue enviar vários tipos de requisições diferentes, né? Cada uma dessas requisições são requisições específicas. Então, por exemplo, temos o none, que é nenhuma, né? Então não tem nada, ó, this request does not have a body. Temos o format data, temos o form URL encoded, temos o raw, que é o que a gente vai utilizar, o binário e GraphQL, tá bom? Manny, qual dessas que eu tenho que usar? Raw. Se você está trabalhando com uma API REST, provavelmente você vai estar utilizando Raw. Pode ser que você utilize qualquer um desses daqui, porém, isso normalmente está na documentação da API, tá? Qual você tem que usar para poder fazer a chamada, tá bom? E olha que legal. A gente pode enviar essa request em alguns formatos, tá bom? Porém, qual que é o formato que está sendo utilizado aqui? O formato é o formato JSON, tá bom? Ó, inclusive ele fala aqui, ó, parameter content type JSON, application JSON, tá bom? Então é justamente esse que a gente vai utilizar. Então, ó, se você ver aqui, a gente pode escolher outros, mas nós vamos utilizar o JSON. Então vamos lá, como que a gente faz para escrever esse JSON? Simples. Abre e fecha chaves, tá bom? Agora a gente tem que passar aqui, ó, o nome, o e-mail e o password. Então vamos lá. Abre parênteses. A gente vai colocar aqui nome. O nome vai ser testmany. Agora, a gente coloca uma vírgula, tá? Tudo isso é muito importante para o JSON, tá? Você tem que colocar essas informações. Tem que colocar vírgula, tem que colocar as aspas. Senão ele não é um JSON, tá bom? Vamos colocar aqui e-mail, que o e-mail vai ser teste@many. Ou melhor, vou colocar many@teste, tá? many@teste.com. Nós temos que passar a senha que ele pede. Então aqui, ó, password. E o password vai ser teste. E a última coisa é administrador. Administrador, 2 pontos. E aí a gente tem que passar um boolean, né? Se é verdadeiro ou falso, se ele é administrador ou não. No caso, eu vou colocar como true. Tá bom? Aí você fala, Manny, o que é esse negócio vermelho que tá dando errado aqui, ó? Expected comma, exatamente. Lembra que eu falei que o JSON ele é um formatinho fechadinho, bonitinho? Então, exatamente, faltou aqui uma vírgula. Então ele já estava reclamando, olha que legal. Beleza, Manny, é só isso que a gente precisa? Vamos ver. Vamos ver se é só isso que a gente precisa. Ah, ó. Ele tá falando aqui, ó. O administrador ele precisa ser true or false. Interessante, normalmente você passa, se é boolean, dessa forma. Você não precisa necessariamente trazer com aspas. Da mesma forma que se fosse um número, você não precisaria trazer com aspas, porque ele é um número, tá? Mas, aparentemente, essa API, ela solicita que você fale se é true or false de uma forma como string. Então, o que a gente faz? Coloca as aspas e a gente coloca aqui true, tá bom? Vamos tentar de novo, fazer a request. Olha que da hora. Cadastro realizado com sucesso. É mensagem. E você, como QA, tá, galera? Sempre se atentem a esses tipos de mensagem, tá bom? Ah, por quê, Manny? Porque você, como QA, tem que saber se o sistema está como posso dizer, se garantindo para você. Você tem que saber se o sistema ele está devolvendo a resposta certa.